E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, estudante de Engenharia Civil da UFMG, e hoje estaremos entrando em um novo tópico, que será análise estrutural. Já postei alguns vídeos de resistência materiais, e eu queria fazer uns exercícios mais avançados, e para isso a gente precisa da análise estrutural. Então eu decidi dar essas aulas para dar uma reforçada também. Vamos lá. Então hoje a primeira aula será de noções preliminares das estruturas em barras. A gente vai ver o que é uma estrutura em barra e como são classificadas essas estruturas. O livro que eu vou estar usando é o livro do Soriano, terceira edição, tanto para explicar quanto para fazer os exercícios, tá? Então vamos lá. Então primeiro a gente precisa entender, né, já que nós somos engenheiros civis, eu faço engenharia civil, precisamos entender como é que funciona uma estrutura com sua fundação, de uma casa, de um prédio, que seja. Então, aqui temos esforços da laje, da viga, coluna pilar e temos a fundação. Então, todas as reações da laje, os esforços, vão ser passados para as vigas, tá? Das vigas vão ser passados para as colunas, que elas serão transferidas para a fundação, onde ela vai descarregar toda a carga no solo. Mas, essas estruturas aqui, a gente pode reduzir elas como uma estrutura em barra. O que é uma estrutura em barra? Estrutura em barra é uma estrutura no qual há uma dimensão preponderante. Então pode ver pilar, coluna, esse mesmo exemplo aqui, ó. Imagina o pilar aqui, ele é muito mais comprido em relação às outras dimensões. Por exemplo, aqui o Z, né? Ele é muito mais comprido no sentido de Z do que YX. Então a gente reduz ela a uma estrutura em barras. Então eu trouxe esse exemplo aqui, que a gente pode reduzir essa parte aqui de cima da laje em várias barras, quando a gente for fazer uma análise, e a gente pode fazer esse outro dimensionamento aqui de vigas e pilares. Então toda a estrutura aqui que a gente vai estar analisando vai ser uma redução em barras. E eu vou trazer mais depois, mais para frente, por que isso é possível, a gente fazer isso. E eu recomendo muito, já trazendo adiante aqui, um programinha muito legal que chama FTool, que dá para fazer umas análises de estrutura em barra. Então, eu queria trazer, por exemplo, aqui um projetinho que eu fiz uma vez de uma ponte de macarrão. E fora os cálculos aqui das dimensões, a gente consegue fazer esse diagrama de esforço e deformações. Então, se a gente abrir aqui o FTool, por exemplo, eu fiz todo o dimensionamento aqui, e a gente pode ver onde vai ter maior esforço de compressão ou de tensão. Por exemplo, aqui, se a gente for ver, nessa parte de cima tem menos 474, se não me engano, são kilonewtons, ou são newtons por metro quadrado, por centímetro quadrado. E a gente consegue ver que como aqui é maior a compressão, a gente vai ter que colocar mais, vai ter que deixar mais resistente. Então é bem interessante isso daqui, dá para colocar os apoios, dá para colocar as rótulas, e você também tem que colocar aqui a seção, as propriedades da seção. Por exemplo, comprimento, centroide, momento de inércia, e todas essas coisas. Então eu só queria trazer isso para caso alguém queira dar uma brincada. Então, continuando aqui, vimos aqui uma estrutura em barra, é uma estrutura no qual uma dimensão preponderante, e agora a gente pode ver as estruturas em barra, os seus tipos. O primeiro tipo, mais famoso, é a viga. A viga, ela é uma estrutura simples, tá? Ela pode ser biapoiada, aqui por exemplo, ou engastada, no qual as suas reações são apenas de, nós temos a força cisalhante, V, temos normal, e nós temos momento. Relembrando, a gente pode ter reações de normal, cortante, momento
e de torção, tá? De torção. Então, a viga, nós temos apenas cisalhamento normal e momento. E eu queria só trazer aqui eu achei interessante, isso daqui tem no livro do Soriano, como que na verdade acontece aqui esse engaste, como é que a gente impede a rotação. Na verdade, ó, é muito difícil impedir 100%, né? 100% do momento aqui que vai estar gerando, se ele vai para lá ou para cá. Mas, olha lá, meio que não parafusado, né? Mas ele é bem fixo aqui no chão com essas hastes aqui de metal, tá? Eu achei interessante. Próximo tipo de estrutura é pórtico. Tanto o pórtico quanto a viga a gente pode ter plano ou espacial, que seria o 3D. Mas aqui a gente só vai trabalhar o plano. Temos o pórtico, que é bem parecido aqui com a viga, só que a viga é uma só, né? Essas aqui são duas. E do mesmo jeito, a gente vai ter apenas normal, cortante e momento. Então, se a gente for cortar aqui a estrutura, por exemplo, tá? Se a gente for fazer um corte, a gente vai conseguir ver que teremos aqui apenas o nosso cortante, o nosso normal e o nosso momento, tá? Então, isso aqui que é um pórtico. Grelha. A grelha já é diferente. A grelha, se a gente for ver, ó, as forças estão todas cisalhantes, tá? Então, a gente não tem aqui força normal. O que nós teremos aqui é cisalhante, momento e também teremos torção, tá? E olha só aqui. Aqui a gente consegue ver que é preponderante, né, a barra. A gente consegue reduzir em barra. Mas é a grelha, por exemplo, olha esse teto aqui. Nós temos algumas grelhas aqui, tá? Deixa eu pegar o vermelho aqui. Nós temos algumas grelhas aqui. E a gente também pode reduzir a laje. Ou aqui, ó, como algumas barras, assim como eu mostrei anteriormente, tá? E por último, temos aqui a treliça. A treliça, ela vai ter apenas carga nas rótulas dela, tá? E ela vai ser distribuída, por exemplo, assim, assim, assim. Então a gente vai ver que na barra a gente só vai ter esforço normal, tá? Só vai ter esforço normal. Então eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de treliça. Podemos ver várias treliças aqui, tá? Nós teríamos rótulas aqui, e ela vai ser pontual na rótula. E eu também trouxe na verdade, uma estrutura mista, né? Que olha só, a gente tem um engaste aqui. Temos um engaste. Então, treliça é simples, existe bastante em pontes, tá? Essas coisas. Agora eu quero explicar por que a gente pode fazer essa simplificação aqui de barra, tá? Eu vou trazer aqui o princípio da superposição dos efeitos. Isso é mais aprofundado em mecânica dos materiais, que nós vamos ver mais para frente que a estrutura, pela lei de Hooke, nós temos que deformação, nada mais é que constante elástica, tá? Vezes Z. E a gente tem aqui um alfa, tá? No qual a tangente de alfa é igual a esse módulo de elasticidade. Enfim, as nossas estruturas, a gente vai estar tratando elas como elas se fossem geometricamente linear seu comportamento. Mas não é sempre assim. Por exemplo, o ferro, uma viga de ferro, por exemplo, de aço, ela se comporta assim. Ela tem esse regime elástico, tá? Esse aqui é o regime elástico dela, mas depois ela se comporta de uma forma plástica. Então, para a gente poder fazer essa redução em barra, o que a gente pode fazer? Por causa disso, a gente pode fazer essa redução aqui de superposição dos efeitos, assim como mostrado nesse exemplo e nesse, tá? Então, isso aqui nada mais é que a superposição
de efeitos. O que é isso? É decompor as forças. Não decompor as forças em locais diferentes que elas estão situadas. Superposição dos efeitos, ou forças dos efeitos. Tá? Então, fazer essa análise aqui de colocar uma força aqui, fazer, sei lá, o momento, a reação, e depois fazer com essa outra, isso só é possível porque nós temos esse comportamento linear com o qual estamos trabalhando. Então, visto isso, eu gostaria de fazer uma classificação aqui das estruturas. Mas para entender essa classificação, a gente precisa entender o que são os movimentos dela, tá? As equações de movimento. Então, eu trouxe aqui um caso 2D, e um caso 3D. Aqui na equação 2D, nós temos o quê? Por equilíbrio, nós temos 3 somatórias de força. Então, são 3 equações. Nós temos somatória de força em Y igual a 0, somatória de força em X igual a 0, somatória de momento igual a 0. Então, nós temos 3 equações aqui de equilíbrio. Então, quando a gente for analisar essa classificação, a gente vai ver que tem hipoestática, isoestática e hiperestática. E nós temos também a 3D aqui, tá? Então, nós teríamos aqui, por exemplo, normal, teríamos cisalhante em uma direção, cisalhante em outra direção, e nós teríamos os momentos aqui, né? Momento em Z, momento em X, momento em Y. Então, aqui são 6 equações. 6 equações de equilíbrio. Sendo que aqui são 3 equações. Então, com isso, a gente já pode começar a classificar as estruturas. Então, a primeira que eu vou trazer é a hipoestática. Hipoestática. Ela é muito mais do que não ter 3 equações para poder fazer, tá? Então, vamos trazer um exemplo aqui. Aqui. Tá? Deixa eu falar, tá? Esse representação aqui é a mesma coisa como se tivesse rodinha aqui embaixo. Então, ele pode andar livremente para lá e para cá. Então, não vai gerar esforço aqui no eixo X. X, Y. Só vamos ter força no eixo Y. Tá? Então, nós temos aqui F1, F2. E deixa eu colocar outro exemplo aqui. Aqui. Então, o hipostática, nós temos menos incógnitas do que equações. Então, nós temos 3 equações, porém, só temos 2 incógnitas. Então, isso tornaria ela hipostática, mas é mais profundo do que isso. Olha aqui. Nós temos 4 incógnitas, tá? F1, F2, F3 e F4. Mas isso não tornaria ela, então, hiperestática, que é quando a gente tem mais reações, mais incógnitas do que equações? Não. Porque outra questão que a gente tem que analisar é o centro de giro, tá? Eu já vou, então, explicar esse. Deixa eu trazer esse exemplo aqui. Tá? Nós temos aqui, diagonal mesmo, tá? Formando um ângulo de teto. Nós temos este outro aqui. Legal, nós temos 3 reações, né? 3 incógnitas. Mesmo assim é hipostática. Por quê? Porque elas têm um ponto de giro. Tá? Então, ó, elas se encontram nesse ponto de giro. Então, vocês vão ver que ele poderia se movimentar assim, né? Ele poderia girar ao redor desse ponto aqui. E a mesma coisa para cá. Então, quando os esforços se encontram num ponto, ele é hipostático. Ah, mas aqui não se encontram.
Não, não, não. Tem que lembrar que retas no infinito se encontram, tá? Então, na verdade, eles teriam um ponto, sim, de esse ponto de giro. Visto hipostático, nós temos isostático. 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 O que é isso? Nós temos três incógnitas para três equações. Temos aqui. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, aqui e aqui. X, Fy, Fy1 e 2. Então, esse aqui é um exemplo de isostático. Não tem muito a explicar. É isso. E o hiperestático. O hiperestático. Hiperestático é ter mais incógnitas do que equações. Tá? Eu vou deixar assim, por exemplo. Então, nós teremos 2, 4, 5 reações. Isso é hiperestático. Mas eu queria também já adiantar, isso vai ser visto mais para frente, como fazer esse tipo de análise, mas isso é estrutura, vou colocar como um extra aqui. Como eu analiso, tá? Extra. Se eu te desse essa estrutura aqui, temos aqui, temos uma rótula, duas rótulas, tá? Lembra que na rótula o momento é zero. E vamos ter aqui exatamente a mesma figura de antes. Tá? Aqui em cima a gente viu que isso daqui era hiperestático. Mas esse daqui, ele é hipo, iso ou hiperestático? Vamos ver aqui. Temos 5 reações, 5 reações, 5 incógnitas, e nós temos 3 equações. Em tese a gente não saberia fazer isso, certo? Mas se a gente, por exemplo, decompor, se a gente quebrar a estrutura, tá? A gente vai ter essas situações aqui de equilíbrio, tá? Então a gente consegue calcular aqui as reações. Então, na verdade, nós temos não 3 equações, nós podemos falar que é 3 mais 2. Por que mais 2? Porque nós vamos ter 2 cortes aqui, tá? 2 rótulas. Então, sempre que, vou falar agora em questão de questão, tá? Se eu for pedir, isso daqui é hiperestático, iso ou hipo? Além de analisar o ponto de giro e analisar se eles se encontram no infinito, vocês também têm que analisar as rótulas, porque as rótulas elas aumentam, cada rótula aumenta uma na equação. Então aqui nós temos 5 incógnitas e na verdade nós temos 5 equações. Então isso aqui é isostática, essa estrutura, tá? E agora por último, eu queria trazer outra classificação. Aqui nós temos quanto ao equilíbrio, né? As equações de equilíbrio, mas também temos em relação à ligação entre as barras. Então, imaginemos essa estrutura aqui. Vamos ter 3, tá? Imaginemos essa estrutura aqui, no qual temos 90 graus. Nós temos uma força aqui.
Isso aqui, para uma ligação ser do tipo rígida, o que ocorre quando fazemos uma força, tá? O ângulo aqui entre as barras ainda vai permanecer 90 graus, tá? Outra classificação que a gente pode fazer, articulada. Articulada. O que é isso? Nós temos essa estrutura aqui, tá? E nós temos uma rótula aqui. Então, isso permite a giração. Nós temos um ângulo aqui. Se a gente for aplicar uma força, F, o que pode acontecer? Aqui ela é rígida, assim como a gente viu antes. Então, isso aqui vai continuar assim. Porém, essa daqui não vai ser. Essa daqui ela vai ter um ângulo diferente. Tá? Vamos ter um ângulo θ aqui. Por quê? Porque ela pode girar. Então aqui θ pode ser diferente ou menor, vou colocar diferente. Diferente de 90 graus. E por último, só para trazer, porque na verdade isso daqui não é o que a gente vai aprender aqui agora. Isso é outra mais aprofundada. Tá? Nós temos semi-rígida. Semi-rígida. E isso é o mais comum, na verdade. Esse é o tipo de estrutura mais comum que nós temos. Então, nós temos aqui uma rótula, mas nós temos uma mola para controle dessa giração. Aqui vai ter um controle, tá? Então, esse aqui é uma mola de rotação. Ele controla, ele permite rotações, mas pequenas rotações, tá? E falando isso em pequenas rotações, tá? Eu queria trazer essa imagem aqui para vocês, só para vocês verem um tipo de estrutura que na verdade essa daqui é uma rótula da vida real, tá? Uma rótula que permite certo deslocamento, tá? Em certo momento, não é 100%, é só um pouco. Isso daqui é uma borracha de neoprene. Ele funciona como um amortecedor, tá? Então, isso daqui é muito comum, por exemplo, em viaduto, tá? Ele permite um pouco de rotação e um pouco de movimentação, tá? Então, isso daqui ajuda, só queria trazer, que eu acho interessante, vocês também podem achar, borracha de neoprene. Então, foi isso a aula de hoje. Então, nós vemos ligação entre barras, uma classificação quanto ao equilíbrio, por que a gente pode trabalhar as estruturas como barras, e algumas classificações aqui de barras. Baixem o F2 é legal, tá? E é isso. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas questões, tá? E é isso, e até a próxima.